Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, e o texto que vamos considerar nessa noite está nos versos 1 a 3. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. A Escritura diz assim: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Deus bendito, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, como povo do Senhor reunido para adorar e bendizer o Teu nome, também como visitantes e amigos do Teu povo que se encontram aqui nessa noite, neste culto. E neste momento, nós vamos ouvir a palavra do Senhor e considerar aquilo que o Senhor revelou para nós. E a nossa súplica, Pai, é que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos compreender a majestade do Senhor e a obra do Senhor para com os homens. Na Tua bondade, o Senhor se revelou a nós, o Senhor se mostrou a nós, e o Senhor tem se mostrado de maneira graciosa, misericordiosa, para salvar e redimir pecadores. E mais uma vez nós clamamos ao Senhor: fala conosco. A nossa súplica, o nosso clamor, é que aqueles que estão abatidos possam ser consolados, os necessitados possam receber as suas necessidades supridas, que os aflitos sejam confortados, os rebeldes confrontados, e a nossa súplica maior é que aqueles que ainda estão nas trevas possam enxergar a luz, serem salvos pelo Senhor. Que o Teu Santo Espírito age em nosso meio nessa noite, trazendo a obra do Senhor, na obra do Senhor, na vontade do Senhor, salvação para nós. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Nós chegamos ao capítulo 12 de Hebreus, numa leitura que você fizer desse livro, e você vai ver aqui uma conclusão que o apóstolo está fazendo, logo após uma apresentação de um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, o capítulo 11 de Hebreus, onde ele vai relatar, onde ele vai detalhar a famosa galeria da fé. O apóstolo vai definir o que é fé, logo no verso 1 do capítulo 11, dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E ele vai mostrar para nós como de fato a fé se manifesta na vida dos homens. E numa estrutura muito simples, ele vai usar exemplo após exemplo para mostrar para a gente o que é a fé verdadeira. A fé verdadeira, que tem não só o conhecimento de um conteúdo,
mas que tem também sentimento devotado a esse conteúdo e que confia naquele conteúdo que foi apresentado a ela. Então, se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver uma constante que é repetida em todos aqueles homens apresentados nessa lista. Homens que ouviram a voz do Senhor, ou uma palavra do Senhor, e por concederem que aquela palavra era verdadeira, eles então obedecem e colocam a sua vida agora para viver ajustada àquela palavra que eles receberam do Criador. É assim com Abel, é assim com Enoque, é assim com Abraão, é assim com Moisés e muitos outros. Inclusive foi assim também com Daniel, texto que nós lemos aí na abertura do nosso culto, capítulo 6 de Daniel. O autor de Hebreus vai dizer, chega ali ao verso 32, por exemplo, ele vai dizer: que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, uma alusão aí a Daniel, extinguiram a violência do fogo, uma alusão aos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, escaparam ao fio da espada e fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. O autor de Hebreus então vai fazer essa lista desses homens que, ouvindo a palavra de Deus, confiaram na palavra de Deus e entregaram a sua vida em obediência à palavra do Senhor. E aí, chegando no capítulo 12, então, ele vai dizer que nós temos essa nuvem de testemunha. Esses homens são testemunhas para nós. Eles se colocam diante de nós como modelos. Se colocam diante de nós como figuras para as quais nós devemos olhar e também imitar. E tendo então essa nuvem de testemunha, essa grande nuvem, muitas pessoas que ouviram a palavra de Deus e confiaram na palavra de Deus, o apóstolo vai nos chamar a fazer duas coisas. A primeira coisa que ele vai nos chamar a fazer é correr. Ao final do verso 1 ele vai dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O apóstolo, o autor da Epístola aos Hebreus, ele tem muito convictamente a certeza de que a fé é algo que se manifesta na vida do crente. A fé é algo que se manifesta de maneira concreta. A fé não é algo abstrato que está lá no mundo das ideias, não. A fé é algo que se manifesta no dia a dia dos crentes. Algo concreto, que é possível realizar em nosso dia a dia. A fé não é algo que simplesmente nós temos uma concepção teórica dela, mas ela é uma atitude e envolve então essa obediência. Aqui ele vai dizer que essa obediência é uma corrida. É uma corrida. E o que ele está chamando aqui, então, a atenção dos crentes, os hebreus que são os destinatários dessa carta, é que eles devem se esforçar nessa corrida. Vocês devem se esforçar para obedecer. Corram com perseverança a carreira que está proposta a vocês. Vocês devem obedecer. Isso fica muito claro se nós lemos todo o capítulo de Hebreus 12, né? Que nós não temos tempo para lidar com ele todo nessa noite. Mas é nesse capítulo que o autor de Hebreus vai dizer que quem não é santo não vai poder ver a Deus. Sem santidade é impossível ver a Deus. E ao final desse capítulo ele vai dizer que Deus é um Deus, o nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. E há então uma exigência de obediência
para os crentes, uma obediência devotada e que exige de nós esforço. Correr exige esforço. Não é à toa que o apóstolo vai usar a ilustração de uma corrida. E a corrida aqui não uma corrida como eu preciso fugir de alguém, não uma corrida como está chovendo, eu preciso achar um abrigo, não, mas uma corrida daquele atleta que tem como alvo o seu prêmio final. Alguém que está dedicado na disciplina, alguém que tem um propósito para correr, não alguém que corre por correr, porque gosta de correr, mas que tem propósito. E interessantemente, essa palavra que aí está traduzida na ARA como carreira, que é um termo para corrida esportiva nos dias do apóstolo, a palavra grega aqui é agona, de onde vem a nossa palavra agonia. O que envolve então a certeza que o apóstolo tem de que essa obediência ao Senhor, essa vida de obediência, envolve conflito, envolve luta, envolve dor, envolve esforço, algo que vai exigir de nós sairmos de uma zona de conforto e entrarmos numa zona de desconforto, uma zona de aflição, uma zona de agonia. Para o apóstolo isso está claro. Mas mesmo assim ele chama, corramos essa carreira, a carreira que foi colocada diante de nós. É uma carreira que o próprio Senhor estabeleceu para nós, assim como Ele estabeleceu para Abel a carreira de uma oferta excelente, que como consequência teve o conflito com seu irmão e a sua própria morte. Assim como Ele colocou diante de Abraão aquela carreira de levar o seu próprio filho ao sacrifício, assim como Ele estabeleceu a carreira para Moisés, de que sendo criado como filho do faraó, ele foi tirado e chamado para livrar o seu povo do Egito. É Deus quem estabelece a carreira que nós vamos correr, a carreira que nós vamos enfrentar. Deus é que coloca o caminho para a nossa corrida. E o apóstolo vai dizer então, corramos essa carreira que será posta diante de nós com perseverança. Ele entende essa agonia. Nesse sentido, então, irmãos, a gente precisa ter isso muito claro diante de nós. A vida cristã é uma vida de esforço, de obediência esforçosa. A vida cristã é laboriosa, é trabalhosa, ela exige suor. Nós não podemos, de maneira alguma, pensar que a graça do Senhor nos permite a indolência. Pensar que a graça do Senhor nos dá causa para a preguiça. Pensar que a graça do Senhor nos leva ao que nós chamamos de antinomismo ou ao pecado extremo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 6. Porque ele vai afirmar no capítulo 5 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vai dizer então, se onde tem pecado superabunda a graça, então eu vou pecar mais, para que a graça seja mais relevante e brilhe mais. Ele fala, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque você morreu para o pecado. Você vai lutar contra o pecado. O apóstolo Pedro vai chamar na sua carta várias vezes os crentes da dispersão a se esforçarem na sua vida cristã. E o apóstolo aqui também, autor de Hebreus, tem isso na sua mente muito claramente. A vida cristã envolve esforço. Envolve esforço. Ele chama a correr, uma agonia que nos está proposta. Mas preste atenção, porque ele nos chama a essa corrida, mas ele mesmo vai falar para a gente qual é a maneira correta de correr, e qual é então o treinamento para essa corrida, e quais são as regras para essa corrida. Sabendo que essa corrida é uma corrida que nos cansa, sabendo que essa corrida é uma corrida que nos aflige,
sabendo que essa corrida, ela nos leva à agonia, Ele vai dar indicativos para a gente, para como nós devemos correr. Primeiramente, Ele vai dizer que nessa corrida a gente deve nos desembaraçar do peso e do pecado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Essa é a informação primária que nós precisamos entender sobre a corrida da fé, sobre essa obediência laboriosa que nós temos. Se nós queremos correr bem, se nós queremos correr de uma maneira efetiva, se nós queremos correr como uma maneira vencedora, que vai perseverar e que vai chegar ao final da corrida, nós precisamos nos desembaraçar do peso e do pecado. E o que é esse peso que está colocado ao lado do pecado aí? Bom, se nós orarmos para o capítulo 11 de Hebreus e olharmos qual foi o modelo seguido por todos aqueles que estão na galeria da fé, fica muito óbvio qual é o peso que nós devemos negar. E o peso pelo qual nós devemos nos desembaraçar é nós mesmos. Porque aqueles homens, pela sua fé, negaram a si mesmo para obedecer a Deus. Se negaram a si mesmo, negaram as suas aparentes vontades, negaram os seus desejos, negaram os aparentes confortos que eles tinham para obedecer ao Senhor. Se desembaraçaram da sua mente mundana, desejando o Senhor. E isso então se soma ao pecado. O pecado que tenazmente nos assedia, ou em outras traduções, o pecado que tão facilmente nos abraça, o pecado que tão facilmente nos seduz, e nós nos entregamos tão prontamente ao pecado. E o autor vai dizer então, não pode ser assim. Para correr uma corrida com perseverança, você precisa se livrar de você mesmo e do pecado que você está se entregando a ele tão facilmente. Essa é a luta que você precisa ter. Uma luta contra você, contra a sua mentalidade e contra o pecado. Isso é correr a carreira da fé. É ter transformação de mente, é renovar sua mente para pensar como Deus pensa, para amar o que Deus ama, para odiar o que Deus odeia. E dessa maneira então, não só abandonar o seu ego, mas também as suas atitudes pecaminosas, a sua prática do pecado. Isso vai travar você na sua corrida. Você vai travar você na sua corrida. Você precisa negar a si mesmo. Para correr de maneira perseverante, você precisa sair do caminho de você mesmo. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Sai você mesmo do seu caminho. Para de se atrapalhar. E parando de se atrapalhar, o que você deve fazer então? O que você deve colocar no lugar? Se não é você que deve guiar a sua corrida, nos seus pensamentos e nas suas atitudes pecaminosas, quem é que deve estar nesse lugar? E ele vai responder isso no verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus é aquele que deve nos guiar nessa corrida. É Ele quem potencializa, aliás, é Ele quem permite que nós corramos. Isso é uma coisa sensacional, irmãos. O apóstolo vai dizer isso de uma maneira tão linda aqui. O Senhor Jesus, ele vai chamar o nome de Jesus, que é Salvador, é salvação. Deus salva, isso que significa Jesus. E vai dizer que Jesus não é somente o autor, mas Ele é o consumador da fé. Ele não simplesmente é aquela porta de entrada para a fé,
mas é Ele quem nos guia até que nossos dias estejam consumados, e é Ele quem nos leva em perseverança até o final. É Jesus. É Jesus, Ele é autor e consumador. E aí, de maneira poética, bonita, Ele vai dizer: esse Jesus, irmãos, Ele suportou até a cruz, para que você pudesse correr essa corrida. Ele não fez caso da vergonha da cruz, e por causa da alegria que a cruz traria a Ele a abraçou, porque a cruz é o meio que traz justificação aos filhos de Deus. Meus irmãos, muito constantemente nós somos tentados a pensar que por sermos chamados ao esforço da obediência, é essa obediência que nos deixa de forma agradável perante o Deus Trino. Muito constantemente, por causa dos diversos e sequentes chamados da Escritura à obediência, por causa dos diversos chamados a obedecermos a lei do Senhor que a Escritura tem, muitas vezes na nossa visão turva nós pensamos que é a nossa própria obediência que vai trazer Cristo para nós, e nós invertemos a ordem das coisas. O autor de Hebreus aqui vai deixar claro: para você correr, você precisa estar em Cristo, em Jesus, que é não somente o autor, mas também o consumador da fé. É nele que você corre. É nele que você corre. Luciano e eu, esses dias, a gente estava procurando Bíblias infantis, né? A gente estava fazendo pesquisa de várias Bíblias. A gente dá essas Bíblias para os bebês aqui. Irmãos, que dificuldade, que luta achar uma Bíblia infantil protestante. Ele está cheio de Bíblia infantil aí que tem ensino católico. Você vai abrir, a primeira história que eu quero ler numa Bíblia infantil é a história de Noé. E que dificuldade achar uma Bíblia que vai ensinar a graça, a salvação pela graça mediante a fé. A gente está lendo as Bíblias infantis e repetidamente é aquela coisa: Deus abençoa os obedientes, Deus abençoa os obedientes, Deus abençoa aqueles que são fiéis. E Deus faz isso, irmãos. A gente acabou de ler aqui como Deus abençoou Daniel. Uma das minhas histórias favoritas é a história de Caleb, de que aos 80 anos ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, o Senhor me prometeu aquela terra, dá-me agora esse monte. E o Senhor estava fazendo aquilo porque Caleb foi fiel ao Senhor e Deus honrou ele. Deus honra os obedientes, Deus honra aqueles que são seus servos fiéis. Deus abençoa aqueles que estão se sacrificando por Ele. Mas isso não pode ser confundido e nós pensarmos então que é a nossa obediência que nos deixa propício a Deus. É a obediência de Cristo que permite isso a nós. É somente em Jesus e na obediência do Filho, que é perfeita, que nós podemos ser aceitos diante do Pai. A nossa obediência está manchada pelo nosso pecado. E nós não temos condição alguma de nos apresentarmos diante do Deus Trino, se não for lavados no sangue de Jesus. E é nesse sangue então lavados, é nesse sangue então justificados, que nós temos condição de correr. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Sai você da corrida e coloca Jesus e corra nele. Corra nele. Corra, mas corra em Jesus. Corra em Jesus. Esse é o primeiro chamado
do apóstolo. O segundo está no verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Considerar então o Senhor Jesus para que vocês não desmaiem de cansaço. Como eu disse, irmãos, o apóstolo está ciente que a corrida da fé é uma corrida cansativa. Ele tem essa consciência, ele tem essa noção. E ele tem completa convicção de que nós, em nós mesmos, não temos condição de vencer essa. Nós vamos desmaiar. Vai ser um cansaço extenuante, que vai nos impossibilitar de chegar ao fim. Por isso ele fala, considera Jesus, e o que ele fez, e o que ele suportou, para que você não morra de cansaço. Descanse em Jesus na sua corrida. Irmãos, que mensagem poderosa é essa? Que mensagem poderosa é essa? Porque se você não é um crente, se você ainda não encontrou descanso em Jesus Cristo, e você tem lutado para ser aceito por Deus, eu não tenho dúvida que você é uma pessoa cansada. Se você ainda está tentando ser agradável ao Deus Trino, que é santo, 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 por meio dos seus próprios esforços, eu não tenho dúvida nenhuma que você é uma pessoa cansada, fatigada, extenuada. Porque é impossível. É impossível. É impossível. Você se conhece mais do que todas as pessoas, e você sabe, se você tem noção de que Deus é santo, você sabe que você não consegue atingir. E o que tem para você é frustração. O que tem para você é decepção. Se você ainda acha que você é capaz de se apresentar diante do Deus Trino, dizendo, olha aqui, eu faço isso, eu fiz aquilo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego todos os meus dízimos, eu oro pelas minhas filhas, eu oro pelos meus filhos, eu oro pelos meus sogros, eu sou generoso com os pobres, e você acha que isso é suficiente para que você seja aceito por Deus, tenho certeza que você é uma pessoa cansada. Gosto de usar aquela ilustração de algumas tradições religiosas que não comem porco, por exemplo, como os judeus ou os islâmicos. Eles não comem carne de porco. E por não comer carne de porco, se você fizer um feijão e colocar ali um pedacinho de bacon naquele feijão, ele não vai comer o seu feijão, porque o seu feijão está contaminado. O seu feijão está todo contaminado com o porco. E é assim que é o nosso pecado. O nosso pecado, por menor que ele seja, e por mais que nós nos esforcemos para não ter muito bacon no nosso feijão, pedacinho menor que tem lá, gente, contamina tudo. Contamina tudo. E a gente fica frustrado então. Pô, você não vai comer o meu feijão, Deus? Deus fala, não vou comer seu feijão não, porque eu não como pecado. Eu não me misturo com pecado. Não me misturo com pecado. Eu só aceito se for 100% puro. Só aceito se for perfeito. Não me traga ofertas contaminadas, porque eu não aceito. Isso frustra a gente, isso derruba a gente, porque nós somos contaminados, nós somos podres, quebrados. E Deus fala, não aceito isso. Mas quer saber? Eu vou preparar um feijão para você.
Mais para frente nesse capítulo Deus vai falar de Esaú, que comeu uma comida, trocou o seu direito de primogenitura por uma comida. Deus fala, não quero a comida de vocês, quer saber, eu é que vou preparar a comida de vocês, a sua comida e a sua bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Que o apóstolo, então, autor dos Hebreus, vai dizer, considera Cristo, não seja fatigado, não desmaie na vossa alma, corra para Cristo. Não pense que você pode chegar a Deus por você mesmo, você não pode. Mas há também aqui uma aplicação para aqueles que já foram salvos, que estão em Cristo. Aqueles que entenderam que só podem chegar a Deus por meio de Cristo, mas que eles estão cansados na batalha. Eles estão como Asaf. Senhor, será que vale a pena ser fiel? Os ímpios estão prosperando aí, a minha vida está uma desgraça. Não está valendo a pena. Estou cansado, eu vou entregar os pontos. Não vale a pena. E o ensino é o mesmo. Considera Cristo. Tira você do caminho e considera Cristo. Porque Cristo é autor e consumador da fé. Ele vai preservar você até o final. Fique nele. Meus irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, logo de cara, aquela festa toda pela libertação da escravidão se tornou em frustração diante da realidade no deserto. E muitas coisas aconteceram que frustraram os israelitas no deserto. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu foi a batalha do povo de Israel com Ameleque. Isso está lá em Êxodo capítulo 17. Saíram e um povo veio para atacar os israelitas. Vamos matar vocês aqui no deserto. Ameleque e os seus exércitos. E o texto vai dizer que Moisés separou Josué e falou, Josué, vai com o exército para lá combater Ameleque. E Moisés então, junto com seu irmão Arão e um outro homem chamado Hur, subiram ao monte. E enquanto o povo guerreava, Moisés orava pelo povo. E ele orava de mãos levantadas. E enquanto Moisés tinha suas mãos erguidas, o povo de Israel prevalecia. Mas Moisés, tendo as mãos pesadas, se cansava. E ele então começava as suas mãos a abaixar, e Ameleque começava a prevalecer. E os israelitas então começavam a morrer. E aí Moisés então levantava as mãos novamente. E o povo então começava a vencer de novo. E era essa batalha de cansaço e luta. Até que Arão e Hur, olhando aquela situação, prepararam uma pedra, sentaram Moisés, e cada um então segurou um braço de Moisés, levantando o braço dele para cima. E Moisés ali então naquela luta, naquela batalha de cansaço contra o seu corpo, com a ajuda de Arão e de Hur, teve as suas mãos erguidas. E assim os israelitas venceram a batalha. É muito interessante a perspectiva que o próprio Moisés conta dessa história, que é a perspectiva dele. Ele lutando com o seu cansaço. Mas a gente não tem a perspectiva de Josué e o exército ali. A sua luta, a sua guerra. Uma hora prevalecendo, uma hora perdendo, uma hora prevalecendo, uma hora perdendo. E Josué devia ficar ali pensando, o que está acontecendo? E Moisés não registra para a gente se Josué tinha noção de que eram os braços de Moisés que os levavam a vencer ou a perder. Mas eu não tenho dúvida que Josué, naquela batalha, teve momentos de frustração, momento de ânimo, momento de frustração, momento de ânimo. Por que eu estou contando essa história para vocês, irmãos? Porque o povo de Israel estava ali nas mãos de Moisés, literalmente, que era um homem que se cansava,
e fazendo mediação ao povo, não podia fazer a mediação completa. Nós somos chamados a guerrear, a batalhar. E às vezes as nossas batalhas parecem que nós estamos perdendo. Às vezes a nossa batalha, peraí, o que está acontecendo agora? Estou perdendo aqui, o que está acontecendo? Mas o nosso mediador não é Moisés. O nosso mediador é o Senhor Jesus Cristo. E nada pode derrubar as mãos dele. O Senhor Jesus não vai abaixar as suas mãos. Ele não vai entregar a sua vida se você está nele. Você não vai desmaiar na sua alma se você está em Jesus. Por isso ouça o chamado que o autor de Hebreus faz para você. Corra com perseverança a carreira que está proposta para você. Não sei qual é a sua luta, qual é a sua carreira e qual é a aflição, o conflito que você vive hoje. A minha certeza, a minha convicção é a mesma do autor de Hebreus. Que em Jesus nós vamos chegar ao final da corrida. Em Jesus nós chegaremos ao final da corrida sãos e salvos, e a vitória será nossa. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós somos fracos, e o Senhor sabe que somos pó. Nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor nos livrou da morte e nos trouxe para a vida. Nós ouvimos o chamado do Senhor para sermos fiéis. Nós temos ouvido o chamado do Senhor para sermos obedientes. Nós ouvimos o chamado do Senhor para, vendo a tão grande nuvem de testemunhas, corrermos a corrida que nos está proposta. Mas, Senhor, essa corrida é uma corrida de aflição, uma corrida difícil, que nós não temos condição de correr em nós mesmos, com as nossas próprias forças, com a nossa própria mentalidade. Nós precisamos de Cristo. A nossa oração agora, nesse momento, é que o Senhor nos conceda aquilo que o Senhor exige de nós. Nós não podemos nos achegar a Ti por nós mesmos. Somos chamados a Ti, mas precisamos que alguém faça esta mediação. E nós cremos que essa mediação é feita por Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Abre, meu Pai, os nossos olhos para a beleza de Cristo, para que nós confiemos nele. E nele nós vivamos uma vida de santidade, uma vida que reflete, uma vida que reflita a santidade do Senhor. E que seja evidente para as pessoas que nós somos diferentes. Não porque somos melhores que os outros, mas porque não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, para a honra e glória do Teu nome e para o bem do Seu povo.